Bom dia, bom dia, bom dia. Ontem eu gravei um louvor e só um pedacinho dele, porque o Senhor Ele tem me tocado nesse sentido. Eu geralmente acordo sempre com um louvor na cabeça. E eu gravei, né? Eu tenho gravado porque realmente o Espírito Santo tem me incomodado para gravar. Eu não sou uma pessoa que tem um timbre de voz bom, que canta direitinho, mas se é isso que o Senhor quer de mim no momento, vai ser o que eu vou fazer. Porém, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu gravei e algumas pessoas eu tenho percebido que o Senhor tem alcançado algumas pessoas através desses louvores. E teve uma pessoa que me chamou ontem à noite e ela já tinha mandado mensagem falando que lindo, né? Eu louvar com o louvor da harpa. E até aí tudo bem. Depois, mais tarde, já à noite, aqui pra mim, ela me mandou uma mensagem me perguntando por que ao invés de falar não vou calar meus lábios, eu falei não vou calar meus olhos. Qual que era o sentido disso? E essa pessoa é uma pessoa que eu tenho feito um acompanhamento missionário com ela. É uma pessoa que a gente tem estreitado um relacionamento e é uma mulher, ela vem de uma família cristã e a gente tem conversado muito sobre Cristo. E na hora que ela me mandou, eu disse para ela assim, eu errei. E depois eu disse, mas eu não percebi também que tinha ficado errado. E aí completei para ela, mas os olhos são o coração da alma. E aí ela falou, pronto. E aí eu disse, né, pronto. E coloquei risos na mensagem. E aí ela falou comigo assim, que então tava bom, que se esse era o sentido. E aí eu deixei claro, esse não era o sentido. E isso me chamou atenção, o Espírito Santo me incomodou. Por quê? Porque tem 3 coisas que eu quero abordar aí e eu vou até anotá-las aqui para eu não esquecer de falar nenhuma delas e vou falar rapidinho com vocês. Mas a questão da perfeição, né? De como muitas vezes as pessoas pensam que a gente é perfeito, tipo assim, e talvez até porque a gente se coloca numa condição onde a gente vai criando, né, um personagem, e nós não somos um personagem para ser criados, nós somos criaturas, nós já fomos criados. E me chamou a atenção para a questão da mentira, e me chamou a questão da atenção para atenção ao que se vê e fala, e ao que se ouve. Então, vamos lá, a questão da perfeição. É muito comum nas redes sociais as pessoas fazerem várias, e isso também no mundo televisivo já era, fazerem várias tomadas, né, várias gravações para se chegar naquilo sem erro. Ok, tudo bem, eu super entendo isso, mas a minha pergunta e o que eu deixo de provocação para vocês hoje é, até que ponto isso faz parte do roteiro ou até que ponto isso já é a necessidade constante de não falhar, de se apresentar como sendo uma pessoa perfeita. Perfeito só foi Jesus, mas essa necessidade de se apresentar como uma pessoa perfeita, uma pessoa que não falha, que não erra. Então, essa é a primeira provocação que eu deixo. A segunda é em relação à mentira. Quando ela me perguntou, eu poderia simplesmente, não era o correto, claro que não, e eu digo isso nem por ser cristã, nem por ter, né, a bússola, que é a Bíblia, né, os princípios de Cristo como conduta em vida prática.
Mas eu digo isso como qualquer pessoa. Eu poderia ter mentido. Eu poderia não ter admitido a minha falha, o meu erro ali. Porque eu errei, gente. Eu errei. E é uma música que eu canto muito. Mas eu errei. Na hora que eu fui colocar pra fora, eu falei olhos ao invés de boca. E eu poderia ter mentido. Mas e aí? A provocação que eu deixo é: quando você comete um errinho, uma falhinha que parece, porque o pai da mentira é Satanás, que não tem problema nenhum. Qual que é a sua postura? Se você percebe, você vai lá, você corrige isso, você conversa com a pessoa ou com as pessoas, ou você se retifica, né, mesmo sendo nas redes sociais, ou você pensa assim: eu vou deixar passar, ninguém percebeu. Eu não percebi. Eu percebi pela graça de Deus que tocou o coração dela para ela ouvir de novo, e ela falou que viu pela legenda e que ela foi ouvir de novo, porque diz ela que ela, quando eu cantei, ela viu o Reels, ela começou a cantar junto. E eu fiquei muito feliz, porque naquele momento, se ela não estava intencionada a adorar, ela começou a louvar, ela começou a adorar a Deus. Só que aí ela falou que depois foi ouvir de novo. E ela foi ler a legenda e pela legenda ela percebeu. E detalhe, eu não sou de colocar a legenda. Então isso já tinha um propósito de Deus, porque ontem eu coloquei a legenda. E eu poderia simplesmente ter falado com ela: foi por isso, isso, isso. Não. Eu falei: eu errei. E aí me veio: os olhos são o espelho da alma. E tem sentido para isso. Mas não significa que este foi o sentido ao falar olhos no lugar de lábios, de boca. Por quê? Porque eu falei olhos porque eu errei. E eu podia ter sustentado isso, essa mentira, mas eu não fiz, graças ao sagrado eu não fiz. Primeiro porque eu tenho o entendimento de que eu não sou perfeita. Eu até antes me iludia tentando buscar a perfeição, mas o Senhor já falou comigo: para com isso, é cansativo, você não vai ser perfeita, eu te aperfeiçoo, deixa esse trabalho, é meu. E eu digo isso para qualquer um aqui. E segundo, porque eu não posso pegar a fé de uma pessoa e eu simplesmente ficar manipulando ela. Eu não posso, porque isso acaba que gera na pessoa uma certa idolatria. A questão da mentira aí nas redes sociais, é muito comum se mentir, é muito comum as pessoas mentirem, é muito comum as pessoas estarem sempre sendo aquilo que elas não são. É muito normal você, para vir nas redes sociais, você antes ir no salão de beleza. E não é assim que tem que ser. Não é. Porque quem está do lado de cá da câmera tem uma vida como quem está do outro lado. E talvez a pessoa que está do outro lado, ela tem uma sensibilidade à sua fala, à sua postura, às coisas que você crê. E essa pessoa passa a te modelar. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento de que quando a gente se expõe, a gente está sendo exemplo, é boa conduta, faz parte da palavra de Deus, é o bom testemunho. Então, muito cuidado com essa questão de como eu me posiciono nas redes sociais e se eu falho, peraí, eu vou lá, vou consertar, eu vou deixar passar batido. Não. E, eu não tô falando isso com a intenção de que esse vídeo ele tenha muitas visualizações. Eu acho que até não vai ter justamente por isso. Porque eu tô indo contra a corrente e eu não tô nem aí. Ao contrário de alguns artistas globais que moram em Portugal, do sexo feminino, que se diz ser uma pessoa cristã,
e que não exerce a função do cristianismo verdadeiro, porque Jesus manda a gente não julgar, porque na mesma medida seremos julgados, eu venho aqui hoje falar justamente que a gente não tem que ficar mentindo. Eu não tenho que ser o que eu não sou. Eu não tenho que ir lá comprar uma roupa de marca para vir fazer uma postagem, porque eu vou ter mais pessoas me seguindo, porque essas pessoas vão seguir uma mentira. Essas pessoas vão seguir um personagem. E eu não sou um personagem. Eu não sou da DC, não sou da Marvel. E a outra coisa que me chamou atenção foi justamente o fato de que quando uma pessoa ela vai nas redes sociais buscar alguma coisa, alguma informação, algum conteúdo, algum ensinamento, ela vai por duas razões. Quando ela vai com essa intenção, ela vai porque ela quer buscar, ela quer aprender. Então, ela dedica tempo e atenção. Agora, é muito comum as pessoas só ficarem buscando coisas rasas. E é aí o outro ponto que eu coloco. Como que você quer se alimentar? O que você quer colocar para dentro da sua cachola? Ficar só rolando tela? Ou você quer realmente buscar adquirir conhecimento? Porque é o princípio da sabedoria para você poder levar isso para alguém. Porque em algum momento o Espírito Santo pode te usar. E aí me chamou muita atenção. Por quê? Porque tem muita gente, e eu já fiz vários testes nas redes sociais, com textos enormes, e no meio do texto eu colocava alguma informação e lá no final eu falava, se você leu todo o texto, qual o seu entendimento disso? E já fiz isso até em empresas, como campanha de marketing. E era impressionante. Eram 2, 3 pessoas, tinha aquele monte de visualização. E 2 ou 3 pessoas só que iam ali e respondiam. Porque elas não leem. Elas pensam, e isso é escravidão, que elas têm que ir lá e dar um like na tua postagem, porque são amigas, porque são conhecidas, porque estão viciadas em dar like. Mas aqui me chamou nesse terceiro ponto, por quê? Porque ela viu e ela também admitiu. Eu não percebi na primeira vez, porque quando eu fui ver o Reels, eu comecei a louvar junto consigo. Então ela cantou junto comigo, ela cantou do jeito certo, eu cantei do jeito errado, cantei com a palavra errada, ela cantou com a palavra certa e ela simplesmente não percebeu. Mas aquilo era para ser usado pelo sagrado. A minha falha, o meu errinho ali, é um erro besta, mas eu errei. E o peso aqui não tá na questão de, nossa, eu errei, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Mas está assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu errei, porque eu sou falha, porque eu sou uma pessoa que estou sendo tratada pelo Espírito Santo. Isso chama atenção para mim, chama atenção para algumas pessoas que muitas vezes, eu faço alguma postagem e as pessoas vêm com elogios, eu falo, é pro sagrado, e eu não falo isso como hipocrisia. É preciso que eu diminua para que ele cresça. E me chamou atenção realmente porque ela viu, ela foi de novo, e ela viu que tinha o erro. Mas para ela ver que tinha um erro, ela teve que ter atenção ao que ela estava vendo. Ela teve que ter atenção ao que foi falado e ao que ela ouviu. E aqui nós temos 3 chaves incríveis. Por quê? Nós somos o que vemos, o que falamos, o que comemos, o que ouvimos e como nos expressamos. Mas nem é esse o ponto agora. O ponto chave aqui é que para ela poder falar comigo,
e me fazer essa pergunta que me trouxe aqui, e assim, ela me fez essa pergunta ontem à noite, eu dormi com aquilo e eu acordei, o Espírito Santo me entregou tudo isso que eu tô falando aqui. E eu falei, tá bom, então vou levar. A questão é, a gente dispensa a nossa atenção para as coisas que a gente vê nas redes sociais com a consciência, ou a gente só olha e vai, absorvi mais alguma coisa, enchi a minha mente de mais informação, porque o negócio aqui tem informação. Não é? Não é? O meu mestre Nathanael Kinabin, e eu vou falar sempre dele porque as coisas que ele aprende com o Eterno e que ele entrega pra gente na Escola Adquirindo Sabedoria, no BDR, na Bússola, são informações, são preciosidades, são manás, eu chamo de maná. E ele fala que o problema não está em ter pouca informação, hoje em dia o problema está em ter muita. E é verdade. E é verdade. Olha aqui na minha frente, eu peguei um pallet, porque eu sou muito do reciclado, reaproveitar, e eu coloquei ele aqui tem os post-its com algumas coisas. E tem algumas coisas frases que o Nathanael falou que eu deixo aqui na minha frente, para eu poder fixar isso na minha mente sempre, todo dia, todo momento, toda hora, todo instante. Muitas vezes a gente não tem atenção ao que a gente fala. E a gente pode falar um monte de porcaria e as pessoas podem absorver aquilo, porque tem gente que está carente de informação. E muitas vezes a gente não tem atenção ao que a gente ouve. E nós, graças ao Pai, temos 2 orelhas para ouvir direito. E a gente nem sempre faz isso. Então, meus queridos, amados da minha alma, eu venho aqui hoje falar com vocês que nós não somos perfeitos. E quem nos aperfeiçoa é Cristo. E para isso a gente tem que permitir que Ele nos quebre em todo o tempo, necessariamente como barro, Ele sendo o nosso oleiro. Mentira é coisa do demônio, é coisa de Satanás, ele que é o pai da mentira, ele que gosta de mentir, ele que é o enganador. A gente precisa vigiar ao que a gente ouve, ao que a gente fala e ao que a gente vê, ao que a gente come, ao que a gente veste. A nossa postura faz muita diferença, porque alguém lá do outro lado pode olhar para mim e falar, não, peraí, eu usava muita roupa decotada, a Glebe também já usou, agora ela não usa mais. Será que isso tem sentido? E tem, um dia eu conto. Tenhamos cuidado com o que nós somos para as pessoas. Amém?